paz do Senhor, meninas, bom dia. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Estamos num propósito de 12 dias de consagração para os 12 dias do ano, os 12 meses do ano, perdão. E ontem, após a nossa virada na igreja, eu sempre passo a nossa virada aos pés de Cristo. A minha família já sabe disso, os meus filhos já sabem. Se quiserem me encontrar, estarem na casa de Deus, na casa do Pai, eu levo eles para isso. Então, eu cheguei em casa e fui dormir, acho que era quase 3 da manhã, fiz uma retrospectiva da minha vida. Sentei no meu sofá e comecei a escutar alguns louvores, comecei a chorar, senti a presença do meu Pai. Ministrou muitas coisas no meu coração, alguns pontos negativos, alguns pontos positivos na minha vida. Me autoavaliei, em vez de avaliar as pessoas ao meu redor, eu parei e falei, como que eu estou? Como que eu estou? Como que está a minha vida com Jesus? Como que eu fiz de bom? Que fruto que eu dei para Cristo nesse ano? Que mãe que eu fui? Que esposa que eu fui? Que conselheira espiritual que eu fui? Que amiga que eu fui? E às vezes tu compreender e amadurecer que muitas pessoas querem ouvir uma palavra de Jesus, mas nem todas querem ouvir quando estão erradas. E muitas vezes Deus levanta pessoas para exortar e para nos amadurecer. Nós temos o mau hábito de achar que profeta na Bíblia é aquele que traz somente boas novas, mas o profeta muitas vezes veio exortar o povo dos seus erros e dos seus pecados. E fazendo uma retrospectiva da minha vida, fiquei me autoavaliando, vendo os meus erros, as minhas falhas, as vezes que eu cansei, as vezes que eu desanimei, as vezes que eu questionei o trabalhar de Deus, porque 2025 foi muito difícil na minha vida. Foi um ano que eu tive que decidir se eu ficava no casulo, continuava sendo lagarta e morria ali, ou se eu rompia aquele casulo e tornava a borboleta que eu precisava ser para poder voar mais alto, aonde eu não colocasse mais os pés no chão. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que vocês voem muito alto nesse ano, mas para isso vocês têm que vencer esses casulos. Foi um ano no qual eu fui acometida de ansiedade, crise de ansiedade, eu chorei muito. Eu já relatei isso para algumas pessoas, que eu ia dirigir chorando, eu voltava chorando, eu não queria estar no trabalho, eu quase abri mão dos estudos, eu não queria mais estar na escola, eu não queria ir para a igreja e dizer pro meu amor, hoje na igreja não me usa, me deixa quietinha, eu não quero dar direção no culto, eu não quero falar, eu quero somente alimentar minha alma, porque o espírito quer voltar pro Pai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne sofre quando o emocional sofre, os cabelos caem, alergia no corpo. Às vezes eu vejo muitas mulheres, umas emagrecem, outras ganham peso porque a saúde emocional está sendo trabalhada. E em tudo isso Jesus se fez presente. Deus foi um Pai maravilhoso. Eu corri para os braços do Pai, eu fiz propósito, eu ouvi pregação, eu fui ministrada da manhã até a noite. Todos os dias que eu podia eu corria para a Bíblia, eu corria para o chão, às vezes os dias muito cansativos, e eu chorava no meu silêncio, Deus, eu só quero ter. E é um dos meus propósitos esse ano, um dia inteiro somente com o Senhor. Eu quero um dia da semana exclusivo com meu Pai. Eu tenho orado e pedido isso para Ele. Mas o que eu venho dizer para ti hoje é que quero falar sobre o nosso propósito, então sobre os 12 dias para os 12 meses do ano. E para nós como mulheres, Senhor, qual é a base, qual que é o momento, qual que é a palavra? E o Senhor ministrou no meu coração Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a casa e a tola derriba com as suas próprias mãos. E nessa retrospectiva eu fui me avaliando para ver se eu dei fruto, o que eu fiz no meu casamento, pelo meu amor, pelos meus filhos. E me questionei alguns pontos que eu preciso melhorar. E às vezes até como é que eu posso dizer, parei naquele sofá chorando ontem, escutando algumas adorações, dizendo, Senhor, isso é culpa minha? Ou eu não tenho parte com isso? Porque uma mulher que ela edifica a casa, ela está sempre fechando as brechas. Ela tem uma direção no mundo espiritual, ela está sempre com os olhos abertos e os ouvidos aguçados para ouvir Deus quando Deus fala, filha, é tempo de se posicionar em tal área, o diabo está atuando nessa área. Nós temos que estar atentos sobre os filhos, sobre cada estação do filho. Quando eles são bebê é maravilhoso, estão sob os nossos cuidados, tem o projeto de voltar para a escola. Mas nós temos filhos que estão entrando numa adolescência, outra fase, nós temos que estar entendendo cada estação. Os nossos maridos às vezes passam por momentos a qual eles vão cansar, vão fadigar. E se nós conseguirmos manter essa casa edificada, a minha casa, eu amo fazer vídeos sobre a minha casa, é um lugar de paz.
A mulher sábia, ela vai pro propósito. Quando ela vê que o esposo está lutando, ela vai pro joelho, ela vai clamar, ela vai fazer propósito, ela vai orar até que Deus se revele a ele. E ontem ainda foi um dia que eu vi meu amor orando, clamando na igreja. Eu chorei muito, porque era um dos meus maiores propósitos, é ouvir. Eu não sei o que cada mulher pede pro seu esposo, o que cada mulher almeja. Com certeza o primeiro era um marido maravilhoso para minha vida. Um marido que me compreendesse, que me amasse, que me levasse ao foco que era o céu, que fosse o sacerdote dessa casa, que eu sempre disse para Deus, Senhor, eu quero que ele seja um homem como Noé. Um homem que, quem sabe, não fez muitos milagres, não curou, mas foi um homem que preparou a arca, avisou o povo que Jesus estava voltando e levou todos os seus filhos, todas as suas noras. E eu sempre digo, se o meu amor for um Noé, se ele ter fé naquilo que Deus está falando para ele, se ele confiar na promessa, ele vai preparar essa arca, ele vai betumar essa arca. E o betume, ele é comparado a um pinche que não deixava a água entrar no barco. E às vezes é o homem que vai ter que estar betumando, vai ter que estar clamando, vai ter que estar orando também para que a nossa casa se torne como que eu posso dizer, um ambiente seguro, um ambiente onde o diabo não tenha como lançar os seus dardos. E o primeiro pilar que eu quero falar com você hoje é sobre o amor. 1 Coríntios 13 fala que o amor é sofredor. Você que pensa que o amor é só alegria, que é só paz, não. Amar dói. Quando nós amamos, dói por situações que nós vamos passar, por compreender que às vezes nós vamos ter que amar mais do que ser amada. Muitas vezes eu lembro que eu só queria esperar que o meu amor conseguisse me olhar como uma mulher de Provérbios 31. Eu almejava muito isso, até que um dia eu parei e vi que essa mulher é raríssima. E que não era eu que ia convencer ele, ia ser Deus que ia mostrar para ele quem eu era. E esse tempo chegou na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje ele entende quem eu sou diante de Deus. E se hoje tem algo bom em mim, se hoje eu amadureci, se hoje o Senhor me reeducou, me amou, me preparou, é porque Jesus me encontrou. Às vezes eu escuto mensagens, eu vejo alguém dizendo, pastora, tu é uma bênção, pastora, mas a bênção que entrou não foi Deus. A glória que a honra é dele, porque eu bem sei quem eu era, da onde eu vim e do meu passado. Eu bem sei dos livramentos de morte que Deus sobre a minha vida e o que ele fez. Mas não quero me deter nisso hoje. Em outro momento Deus vai preparar isso para nós falar. Mas então, hoje eu quero falar para ti que o amor é sofredor. É benigno, o amor não é invejoso. Aqui eu abro um parênteses para te entender que o amor, eu estou falando de amor de esposa, amor de amiga, amor de filha, amor de nora, amor de sogra, amor de uma mãe, quem sabe, que é mãe solteira, suprir o seu filho, porque eu fui mãe solteira, eu sei como é difícil isso, eu sei que tem mulheres ainda que carregam seus filhos no braço sozinha, que tem sido um período muito difícil, mas está sendo muito difícil na tua vida, mas eu vou profetizar hoje de olhos abertos que você também vai colher extraordinário, porque eu passei por essa fase da mãe solteira e hoje eu sou amada, eu sou casada e eu não acreditava mais em casamento. Então eu quero que tu foque nisso hoje, mulher, que tu entenda o quanto Deus ele é fiel e quanto tu pode ver o melhor de Deus nessa terra. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você for entrar nesse contexto, ele abre para muitas palavras, muito conhecimento, muito entendimento sobre o que é o amor. Mas o tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Eu lembro de situações e cenários que eu achava que nós não íamos vencer, e às vezes meu amor pergunta para mim, ele sempre fez essa pergunta, ele disse para mim, tu é feliz comigo? Ele sempre me perguntou isso, e eu sempre olho dentro do olho dele e digo, eu sou feliz contigo. Eu sou feliz com o meu amor, eu sou feliz com o meu marido, eu sou feliz com a minha casa, eu sou feliz com o que eu tenho. E eu sei que muitos vão fazer propósitos esse ano para o extraordinário em questões financeiras e está tudo certo. Tu tem um pai e ele pode derramar prosperidade sobre a tua vida e não é errado. Mas uma das coisas que eu sempre mais almejo é meu lugar diante de Deus como filha. Eu não posso perder essa identidade. Eu não posso deixar Satanás roubar isso de mim. E Satanás, ele sempre vai tentar roubar a tua identidade,
te lançando dúvidas de quem você é, para quem você veio, e hoje eu quero declarar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, com os olhos abertos hoje, que você é filha do Deus vivo. Você foi chamada para ser uma mulher abençoada, amada, para frutificar. Ser alguém que vai dar muitos frutos aonde o Senhor te plantar. Seja ao redor da tua mesa, com os teus filhos, como uma videira espalhada, verdadeira. Seja na sala de aula, seja no teu trabalho, seja na tua família. As pessoas vão chegar um tempo que vão olhar para ti e vão dizer, não adianta, ela tem algo diferente. O Senhor escolheu ela tem algo derramado sobre a vida dela. Quero que tu entenda que o Senhor te escolheu, mas você precisa tomar posse dessa identidade e dizer, Senhor, eu sou tua filha, Senhor, e mudar os teus pensamentos. Hoje tenho uma mente renovada em Cristo Jesus. Aprendemos sobre a metanoia muito com o nosso pastor Max. Uma mente que fica só ao passado, vivendo e se alimentando das coisas que passou, das dores, do sofrimento, de situações que viveu lá atrás. Momentos como o povo do Egito, que lembrava das coisas do Egito. Pare hoje. Se você vive assim, pare hoje. Entenda que andar com Jesus é novidade de Cristo. Andar com Jesus é colocar os meus pés sobre as águas e crer que ainda que eu afunde, o Senhor está ali para me levantar. Andar com Jesus é vencer barreiras e cadeias. No ano de 2025, se eu pudesse, eu acabaria da minha história. Mas foi no ano de 2025 que o Senhor fez eu entender que ou eu continuava sendo lagarta, morria dentro de um casulo, esse processo é maravilhoso, ou eu rompia e me tornava borboleta, que eu pudesse voar mais alto. E em meio a tanto choro, tanta dor, tanta ansiedade, tanta crise, passei por tanta coisa esse ano. É como se o Senhor me colocasse no fogo. É como se o Senhor dissesse, deu, agora chegou, basta de ser, como que eu posso dizer, chega de medo, chega de como que eu posso dizer, de zona de conforto. Agora é a hora de você sair da zona de conforto. Agora eu quero que você se prepare para aquilo que eu tenho na sua vida. E eu lembro que o meu amor, ele foi, como é que eu posso dizer, ele foi fundamental, ele foi maravilhoso nesse momento, ele foi a quem me ajudou a ter essa partida, essa expectativa que eu não tinha mais. Ele dizia todos os dias, você pode, tu é capaz, eu confio em ti. Às vezes eu dizia, meu Deus, ele perdeu o foco, nem eu confio em como que ele vai largar uma mulher no trânsito, chorando, com medo, uma mulher insegura. E ele dizia, tu consegue, tu tá andando super bem de carro, vai trabalhar. E às vezes na sala de aula eu dizia, meu Deus, não é meu lugar, no meu ambiente as pessoas estão me olhando assim, não era nada daquilo, era o Senhor me forjando, era eu entendendo que independente, escute isso, da onde você estiver, com quem você estiver, você tem um pai, você é amada. Se o Senhor permitir te colocar no meio da Babilônia para você viver o ano de 2026, você vai ter estrutura e estratégia para não te corromper. Foi um ano de propósito de Daniel na minha vida, foi um ano de amadurecimento espiritual, foi um ano que eu disse, Senhor, traz de volta a essência, traz de novo a graça. Não quero viver religiosidade, eu quero viver comunhão e intimidade com o Senhor. E graças a Deus eu venci, eu rompi o casulo e estou vivendo, ainda estou aprendendo muita coisa. Andar com Jesus é maravilhoso, é aprender novo todos os dias. Que você venha confiar, que você venha amar mais do que criticar, seja uma mulher amável, seja uma pessoa que gostem de estar ao seu redor, porque como é difícil ter uma pessoa amargurada, orgulhosa, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que não consegue se sentar a uma mesa sem causar um desconforto em outras pessoas. Quem você é hoje? Te autoavalia. Quem você é? O que você está causando onde você está? As pessoas que andam contigo, como que elas estão se sentindo ao teu redor? O teu marido, ele tem se tornado mais feliz ao andar contigo, mais alegre. O teu marido tem prazer de chegar em casa. Por mais que tu vai dizer de repente, mas o problema não sou eu, pastor, o problema é ele. Quero dizer para ti que se você orar e você confiar, ele vai ser o teu abençoador. E eu tenho uma base bíblica para isso hoje, que é Ruth. Ruth, eu sou apaixonada porque eu me identifico com ela há muito tempo, eu vivi sozinha, eu já tinha um filho, claro. Ruth é uma mulher que perdeu o esposo, perdeu o cunhado, perdeu o sogro, perdeu a cunhada porque a cunhada decidiu voltar para suas culturas. E escute uma coisa, o nome da cunhada de Ruth era órfã. Se a órfã quer ir embora, deixa as órfãs ir embora da tua vida. Isso eu aprendi no ano de 2000
2021, se não me falha a memória. Foi maravilhoso quando eu entendi isso. Isso é libertador. Ficamos ali querendo levar todo mundo conosco, mas tem um ano que Deus vai tirar os órfãos do teu caminho, tá tudo certo. A Bíblia nem fala mais sobre o órfão, mas Ruth, por escolher a melhor parte, assim como Maria, foi reconhecida por Deus, foi louvada por Deus. Ruth se apegou a uma sogra, olha sogras aí como eu, que ela viu que orava, que clamava, mas uma sogra que estava passando por um deserto, a qual já não cria mais nas promessas de Deus. Uma sogra que já estava querendo ser chamada de Mara, que significa amarga, porque ela achou que Deus o abandonou. Só que ela era uma mulher submissa ao seu esposo, que quando ele quis sair da sua cidade natal, porque lá havia fome, havia um tempo difícil naquela época, ela foi obediente a ele e acompanhou ele. E a sua obediência, claro, levou ela também às mesmas colheitas. Escute, se hoje você pode fazer algo pelo teu marido, pelo teu casamento, para que você não saia do propósito de Deus, para que você não venha colher lá na frente o que teu marido, por não ter discernimento, plantou. Eu amo meu marido, mas todas as vezes que eu vejo que alguma área Satanás está tentando nos tirar do propósito, eu vou para oração e nós dois temos esse amadurecimento de sentarmos e alinhar o que está errado. E dizer para ele, eu acho que isso não está certo com nossas vidas. E ele olha para mim, ele fala o que ele acha que também eu tenho errado ou falhado. Isso é libertador para nós dois. Foi no tempo foi em Juízes que julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Essa passagem me identificou muito, porque quem passa deserto tem que entender o tempo certo de levantar e ir, ou o tempo de ficar e se revestir em Jerusalém. A Bíblia diz que depois de tantos lutos, de tantos velórios, aqui eu estou especificando para você, mas viver um velório do esposo, viver um velório de 2 filhos, isso é só Jesus para trazer essa mulher de volta. E Jesus trouxe sorriso de novo para essa mulher. Então, se você está vivendo um tempo de luto, se você está vivendo um tempo de morte, quem sabe o seu casamento não era o que você esperava, eu sempre aconselho a orar pelo casamento, a orar. Eu sou uma pessoa que luto com o divórcio, mas ao mesmo tempo eu sei que tem relacionamentos tóxicos hoje em dia, tem relacionamentos que vão levar mulheres à agressão física, isso eu nunca concordei, não concordo com isso, abuso físico ou até mesmo abuso verbal. E uma das coisas maravilhosas é que Noemi e Ruth se levantaram num tempo difícil. Essa é a palavra profética para a tua vida hoje. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai se levantar nesse tempo difícil. A Bíblia fala que elas voltaram para onde o Senhor as escolheu. Escute, mulher, volte para onde Deus te chamou. Volte para o quarto, volte a fechar a porta. De repente você está vivendo o extraordinário de Jesus, está vivendo algo novo na tua vida, um novo ambiente, novas amizades, nova igreja, eu não sei o que tu está vivendo. Mas escute, volte para o propósito de Deus na tua vida. Nem que isso te cause dores no início, nem que isso te cause desertos no início. A Bíblia fala que elas voltaram, encontraram a casa vazia. Não sei como é que está a tua casa, dentro de ti, o teu interior, se tu está sentindo um vazio hoje. Que o Espírito Santo venha preencher esse vazio na tua vida, que tu volte a se sentir amada, alegre, em paz. Suriambras, Simalacanta, Suriambras, a Bíblia fala que elas voltaram. Creio eu que a primeira coisa limparam essa casa. Hoje eu te peço, né? Limpa a tua casa. Faz uma limpeza na tua vida, tudo aquilo que não agrega, tudo aquilo que não vai te trazer paz, tira da tua comunhão. Se porventura tu trouxe algo do Egito nos últimos anos para tua casa, se porventura nos últimos tempos tu voltou a te alimentar de coisas que não agradam ao Senhor, lugares, ambientes, limpa de novo essa casa. É tempo de procurar uma vassoura. Isso nos dá trabalho, né? Eu amo limpar o meu quarto, eu volto mesmo lá e fico 3, 4 horas limpando gavetas e tirando tudo que é acúmulo. Tira os acúmulos da tua vida espiritual, tira os acúmulos da tua vida afetiva, da tua vida emocional. Escute o que eu vou te dizer. Depois de todo esse tempo que elas limparam, no tempo antigo da Bíblia, nós mulheres teríamos que ter um provedor. E quando o esposo morresse, teria que ser o irmão mais velho do esposo, ou algum irmão que o esposo tivesse.
se não tivesse, tivesse somente um irmão, seria ele. Se tivesse o pai, seria o pai do esposo. Alguém deveria nos acolher, porque nós não tínhamos uma identidade de trabalhar. Sei que hoje muito mudou, hoje nós amadurecemos muito isso, mas naquele tempo não era assim. As mulheres não tinham esse direito, como que eu posso dizer? As mulheres precisavam ser acolhidas, e se não tivesse quem acolhesse, elas estariam desprovidas. Então, ela precisava de alguém que iria acolher ela, um resgatador. Só que Ruth achava que já não tinha mais ninguém, porque não tinha mais ninguém da linhagem, até que descobriu que Boaz era um resgatador. Eu vim profetizar para você, mulher que está passando um tempo, quem sabe você é uma mãe solteira, quem sabe você é alguém que está divorciada, não por seus motivos ou porque, quem sabe, foi rejeitada. O Senhor está levantando um resgatador para a tua vida. Eu vim falar com mulheres que são mães, mulheres que são esposa, mulheres que estão cansadas, desanimadas. Eu quero dizer para você que mesmo que o cenário seja caótico, para que elas pudessem se alimentar, ela foi uma mulher forte, ela remangou suas mangas e ela ia colher todos os dias, porque havia uma cultura, uma lei naquele tempo, uma tradição, que eles colhiam as espigas, colhiam o que era plantado, o que caísse, pudesse deixar-se ser apanhado por pessoas que passavam por ali, que estavam passando necessidade, ou alguém que precisasse. E Boaz viu que ela estava indo colher as espigas que caíam, então ele começou a aconselhar para que deixassem cair as espigas maiores para que ela pudesse se alimentar. E eu quero dizer para você que mesmo nesse cenário caótico, o Senhor vai levantar pessoas que vão derramar sobre a sua vida grandes coisas, que vão deixar no caminho coisas para que você possa alimentar a sua alma, o seu espírito e a sua vida financeira. O Deus que eu conheço, Ele é um Deus que Ele cuida de mim e cuida de você. Suriandra Simalacantas, eu sinto uma graça nesta manhã e eu quero que você medite nessa palavra e entenda os princípios para que você possa ter a primeira pedra, que é edificar sua casa com amor. Primeira coisa, você precisa voltar para o cenário. Segunda, limpe esse ambiente. Terceiro, arremangue as suas mangas e comece a fazer algo. Comece a se movimentar, porque o Deus que eu sirvo, Ele ouve a nossa oração, mas quando a Bíblia diz, eu me levantei, o Senhor tem graça, porque o nosso Deus, Ele ama não filhos, como que eu posso dizer, filhos queixosos, filhos que estão sempre se lamentando, mas filhos que compreendam. Todas as vezes que eu leio numa Bíblia, profeta dizendo, Senhor, lamentando, o Senhor disse, para, te levanta, não falei eu que serei contigo. O Senhor manda eu te dizer hoje, mulher, eu tenho um compromisso contigo, mas te levanta, faça algo. Faça como Ruth, que mesmo em meio à dor, ao sofrimento, em meio ao luto, ela não conhecia. Ela não era daquele ambiente, ela não era daquele espaço de Belém. Ela veio de uma cultura moabita, povo inimigo de Deus. Mas ela teve um encontro tão verdadeiro com Jesus Cristo, vendo a sua sogra. E eu profetizo sobre a sua vida, que através da sua vida, pessoas vão ter um encontro com Deus, vão ser alcançadas, vão ser libertas, vão ser curadas. Porque hoje o Senhor traz a minha memória de quem eu era, de quem eu fui. E hoje eu tenho certeza que ninguém ficaria do meu lado sentada para me ouvir. Mas a cultura terrena e maldita caiu por terra, porque hoje eu tenho uma identidade celestial. Mas para isso eu precisei limpar primeiramente isso aqui. A primeira limpeza que eu fiz foi na minha mente, arrancando tudo aquilo que me fazia parar. Todas as cadeias que o diabo tentava me levar, todas as dores de frustração, todas as vezes que eu me lembrava de situações que me levavam ao medo, que me paralisavam, eu tive que voltar e dizer, Senhor, arranca isso da minha mente. E uma das coisas, propósito que eu mais amo, eu tenho sonhos e projetos diante do Senhor, e isso vem desde 2011, e eu oro por eles todo o tempo. Eu digo, Senhor, ainda há um propósito, ainda há um sonho aqui no meu coração, e eu quero viver isso. Senhor, é sobre isso, foi o Senhor quem colocou esse sonho no meu coração, porque até então eu nem conheceria Jesus Cristo. Se não fosse Ele ter me alcançado, não conheceria essa graça, esse amor. Então te levanta, faça algo, porque quando você se levantar, o Senhor vai te trazer um resgatador. O Senhor vai mostrar que ainda há esperança, porque a Bíblia diz que esse homem era próspero. Deus deu uma graça para a sogra, que era uma mulher de oração, creio eu. Ela lembrou dos princípios da lei, entenda isso. Para que você possa ter uma vida sadia e colher, você tem que conhecer Bíblia. Noemi só conseguiu auxiliar Ruth porque ela conhecia a Bíblia, ela sabia que existia princípios naquele tempo, que alguém deveria acolher
a mulher viúva seria algum parente, algum homem, mas ela crendo já Noemi que não existia mais ninguém, quando ela viu Boaz, ela viu a esperança e entendeu que Deus ainda o amava. Não importa o que você passou, mulher, não importa o que aconteceu na tua vida, Deus, Ele ainda te ama e quer derramar muitas coisas sobre a tua vida. Mas conheça a Bíblia. Ela deu pontos estratégicos, ela soube auxiliar. E como é bom você poder auxiliar alguém na caminhada. Eu digo, Senhor, me dá estratégia para ajudar tal pessoa, me dá sabedoria para colocar ela no centro da tua vontade. E quando eu vejo essa pessoa desfrutando disso, eu venho para um quarto e digo, obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor colocou alguém nas minhas mãos, porque o Senhor foi tão bom comigo. Como que eu não vou fazer nada para esse Deus? Se Ele fez tanto por mim, Ele colocou tanta pessoa boa no meu caminho por tanto tempo. O Senhor colocou tantas pessoas maravilhosas para me auxiliar nesta caminhada, assim como o Senhor colocou na vida da Ruth e vai colocar na sua. A Bíblia diz que ela foi estratégica, se chegou a Boaz. Aí surgiu mais alguém que poderia ter parte nas heranças e nessa terra, mas Deus deu estratégia para Boaz. Ele fez uma reunião com os homens daquele tempo, eles se sentaram e compreenderam. Ele chegou, olha, eu quero ser justo, tem uma terra, mas tem mais essa pessoa que ela também pode colher, também pode ser dela essa terra, só que ela teria que resgatar. Ele disse isso para os anciões. Ele também vai ter que ser resgatador de Ruth. E essa pessoa não queria mais resgatar nenhuma mulher. Ele disse, não, pode pegar todas as terras, pode resgatar essa mulher para ti. Porque ele não compreendia que aquela mulher seria o que iria dar vida para ele, seria que ia trazer ele para Cristo. Esse homem rejeitou a parte mais importante, mas Boaz tomou posse com as duas mãos e entendeu que ela era uma mulher diferente. Em nome de Jesus, eu oro hoje que o teu companheiro, aquele que vai te resgatar, vai ver que através da sua vida, Deus vai fazer o extraordinário na vida dele, na sua casa. Você vai ser uma mulher frutífera, você vai ser aquela que vai edificar a sua casa. Edifica a sua casa em oração, edifica a sua casa em jejum. Estamos em propósito, em jejum, permaneça nesse propósito, consagre nesses dias. Busque unção, busque graça, busque conhecimento de Deus. Ele venceu mais essa reunião e aí sim então pôde ter a sua amada nos seus braços. E a Bíblia diz que eles concederam um filho. E me chama muita atenção esse filho porque ele tem uma linhagem. A Bíblia diz que o filho, as filhas deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, chamaram-no de Obedê. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ele faz parte da geração de Davi. Escute, uma mulher moabita. Isso me maravilha porque eu tenho filhos e eu tenho orado pelos meus filhos. Eu creio que eles vão colher o extraordinário, porque eu não colhi. Eu plantei, eu arei para poder colher. Os meus filhos vão ter que cavar sim as suas próprias cisternas, mas eles vão ter um legado de oração, de intimidade, de lembrar da mãe falando em línguas na cozinha, da mãe que colocava a mão sobre a cabeça deles, que abençoava, da mãe que no dia mal aconselhava eles a orar. Eles vão ter estratégia no dia mal. Os meus filhos conhecem o Deus de Israel e sabem para onde eles têm para recorrer. Que hoje essa mensagem possa alegrar o teu coração, que seja o primeiro pilar do ano, que você seja a mulher que edifica, a mulher que enraiza outras mulheres, a mulher que vai se levantar e que através da sua vida, o seu esposo, onde você estiver, as pessoas que estão ao seu redor vão ver o extraordinário de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida comunhão e intimidade com Deus e um ano repleto de paz, alegria e bênçãos. É o que eu desejo para ti nesse início de ano. A paz do Senhor Jesus e a todas vocês que tenham uma semana, um ano de vitórias. Deus abençoe a cada um.